Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir e rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, pode sentar um pouquinho. Dois dedinhos, próximo. Eu nunca vim cá nessa comunidade, nessa região aqui, mas a comunidade eu não conheci, então é melhor que me apresente. Meu nome é Marco Antônio Custódio. Eu sou padre, na nossa diocese eu sou conhecido como Padre Marquinhos, e é assim que eu gosto de ser chamado, até porque eu não sou grande mesmo. Até o resto de dezembro, até o final de dezembro, eu ainda estarei como reitor do Seminário São João Paulo II, isso já há 11 anos que eu estou lá. E também, até esta semana, sou reitor do Santuário Nossa Rainha da Paz. Depois, na semana que vem, estou assumindo um trabalho lá em Tatuí, na paróquia Santa Cruz, em Tatuí City. Isso é um pouco da nossa caminhada, da nossa história. Então, a liturgia da palavra proposta para nós, para esta quarta-feira, nos convida a refletirmos sobre o testemunho que devemos dar de Jesus Cristo, da nossa fé, enquanto caminhamos na face da terra. Até o ditado antigo diz, né, que as palavras até movem os assentos, por exemplo, quando estamos na igreja, as palavras demovem os assentos, mas o testemunho arrasta. Então, o testemunho que devemos aprender a dar de Jesus Cristo. A primeira leitura, o livro de Daniel, narra um pouco essa história do próprio Daniel, da sua vivência ali na Babilônia, depois que foi levado como cativo, não tanto como escravo, mas cativo, para ser criado lá na corte de Nabucodonosor, e para ser um dos servos de Nabucodonosor, e assim ele se tornou. Nabucodonosor morre, Baltazar assume o Império Babilônico, e nesta sua festa, acho que foi a primeira e a última que ele fez, nesta sua festa ele resolve, diante da sua empáfia, da sua prepotência, se achando um Deus na face da terra,
ele manda trazer os vasos do templo de Jerusalém que estavam guardados lá na Babilônia, que Nabucodonosor havia levado. Ele levou só, mas não profanou. Baltazar profanou os vasos sagrados. Profanar o vaso sagrado é como se a gente pegar o cálice que o padre celebra a missa e levar lá para casa e tomar vinho na hora da macaronada. Então, aí vai estar profanando um vaso sagrado, não foi feito para aquilo. Então, ele profana os vasos sagrados, aparece esta mão que escreve na parede essas palavras que ele não entende, ele se espanta, se assusta e treme na base. Acabei de rezar lá com o seminarista, com as pessoas lá no seminário, lá eu disse isso, aqui também vou dizer. Aqui tem a história, o fim da profecia que acontece ali, descrita na parede, o que vai acontecer com o reino, Daniel já diz, vai ser tudo dividido. Na sua prepotência, na sua arrogância, Baltazar não consegue segurar o império que o seu pai, o grande Nabucodonosor, conseguiu formar, conseguiu juntar, conseguiu firmar. Então ele vai perder o seu reino, dividido entre os medos e os persas, depois vai vir também Alexandre o Grande, vai destruir tudo também, vai tomar conta de tudo. Então tudo vai passar. Os poderes da terra, todos eles passam. Os grandes reinos, os grandes poderosos, tudo passa. Sabe, gente? Para todo ser humano na face da terra, sobra uma coisinha, não sei se contar vocês, mas deixa eu contar. Sobra uma coisinha só. O paletózinho de madeira. Não tem bolso e não tem gaveta. Não tem bolso e não tem gaveta. Então, ele se espanta. Então, um contraste entre Daniel e Baltazar. Baltazar, rico, poderoso, rei, arrogante, prepotente, se amedronta, se assusta diante do mistério, treme diante do mistério, porque não crê em Deus. Então treme diante do mistério. Daniel, jovem, firme, audaz, crê em Deus, confia em Deus. Até esse mês eu era também assessor, fui durante muito tempo assessor do setor juventude na nossa diocese. Sempre apostei na juventude. Então, o jovem, quando ele acredita em Deus, quando ele confia em Deus, ele é capaz de grandes testemunhos, de grandes coisas na face da terra, e isso eu já testemunhei nesses meus 19 anos de vida sacerdotal. Tá bom. Então, ele chega e ele peita o rei. O rei lhe oferece um presente, um belo presente, fica para você mesmo. Ele corrige Baltazar. Ao corrigir Baltazar, ele dá a interpretação, então, do sonho de Baltazar, mostrando que tudo, de fato, que o pai dele construiu e deixou para ele como herança, tudo vai ser dividido entre vários reinos, tudo vai se acabar. Então, Baltazar é a figura daquelas pessoas grandes, poderosas, que existem na face da terra, que são arrogantes, são impiedosos, cheios de empáfia, mas diante do mistério se amedrontam e se acovardam. Daniel é o símbolo daquele que segue os seus caminhos na humildade e na mansidão, e não se assusta com os mistérios, porque sabe transitar em meio aos mistérios da vida e aos mistérios de Deus que se manifesta na vida humana enquanto caminhamos cá na face da terra. Olhando então aqui, somos chamados a usarmos de sabedoria diante dos mistérios, das coisas e das controvérsias, às vezes, que a vida nos propõe enquanto caminhamos cá na face da terra. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento, as letras, no caso do menino da alfabeto, as letras sagradas da teologia, nos traz os conhecimentos. As letras não tão sagradas assim da filosofia também nos traz um conhecimento, mas não necessariamente nos traz a sabedoria. A sabedoria vem de Deus, e a sabedoria ilumina então o espírito, a alma daquele que se deixa guiar pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Então ele adquire essa sabedoria que é capaz então de nos ajudar a nos desvencilharmos das controvérsias da vida. Eu não sei a vida dos seis, a minha não é cor de rosa. Então ela é cheia de controvérsias, e se não for a sabedoria de Deus,
a gente não consegue conduzir a vida, não consegue conduzir a história e não sabe conduzir a vida também com mansidão diante das dificuldades, dos tormentos, com mansidão e alegria, porque ciente de que Deus é que conduz a nossa história, Deus é que conduz a nossa vida. Assim, nós olhamos o Evangelho onde Jesus anuncia, então já bem depois, Daniel 554, 556, antes do nascimento de Jesus Cristo, então tanto de anos depois, agora Jesus então anunciando aqui num discurso escatológico, escatom, é um verbo grego que quer dizer aquilo que vem depois. Estudamos escatologia para entendermos o que vem depois da vida. Tem a morte, mas o que tem depois da morte? Só a morte? Não. Então é escatologia. Mas escatom também, dizendo aquilo que vem depois, é o que vem amanhã, quem sabe? É o que vem daqui a pouco, quem sabe? Ninguém sabe. Então, é aquilo que vem depois. Aqui Jesus está dizendo, para aqueles que querem seguir os seus passos, vai ter dificuldade, e vai ter perseguição, e vai ter até prisão, e vai ter muita, e alguns vão até morrer, mas ele diz que ali é o momento de dar testemunho do seu amor e da sua misericórdia. Sabe, gente, dar testemunho de Deus na bonança, no bem bom da vida, é fácil. Agora, dar testemunho de Deus nos momentos de dificuldades, de tormento, de doença. Esses dias eu estava olhando o degrau ali do santuário e o degrau lá da Santa Cruz, quando eu já trabalhei lá 18 anos atrás. Então são grandes os degraus. E no meu começo de padre eu desci e subia correndo aquilo ali. Agora tem que olhar para descer, porque a labirintite às vezes ataca e você pode cair lá, né? Então as coisas mudam, né? Então a vida muda, as coisas, mas a gente não pode nunca desconfiar da presença de Deus e da graça de Deus que conduz a nossa história, que conduz a nossa vida. Dificuldades, todos nós temos, todo mundo tem. Claro, tem a dificuldade inerente ao ministério dele, das coisas que a gente tem que fazer. E eu já passei por 8 paróquias na nossa diocese e cada lugar a gente encontra uma coisa diferente. Eu já encontrei muita gente boa, mas muita gente boa mesmo, que vai para o céu com tripa e tudo. Mas também já encontrei cada cão chupando manga, meu São Simplão de calça curta. Eu trabalhei 20 anos aqui no grupo dos bancários, eu cresci aqui no grupo dos bancários, eu vim aqui com 9 anos, 8 para 9 anos, cresci aqui no grupo dos bancários, saí dali para ir para o seminário. Ali, eu não lidava com gente que participava da igreja, mas nem sabia, a gente falava de Deus ali. Ali era um grupo social, não se falava de Deus. Mas como eu fiz grandes amizades e como eu conheci muita gente boa. Nunca fui humilhado ali no bancário, sem saudade, de verdade, nunca fui humilhado, sempre tratado com respeito, com educação. Jesus! Depois que eu entrei no seminário, eu fui franciscano, de ser diocesano, no meio dos prados, meio de caracão, chupando manga, meu Deus, depois vim para a diocese. Nossa, é bom que a gente fala, porque vocês estão fazendo um trilho em torno da Nossa Senhora, aprender com ela, né? Porque às vezes, olha, dentro da igreja eu encontrei gente arrogante, gente prepotente. No presbitério, gente que busca o poder. Nesses 11 anos trabalhando lá, que eu lutei com os meninos que ficassem padre e que fossem humildes, que fossem mansos. Meu Deus, que cada decepção, uma atrás da outra. Que depois se ordena, fica orgulhoso, arrogante, pisa nos outros. Entra da igreja, que veste e casou e ganhou. Então, não é o nosso caminho. Nosso caminho é o segundo de Jesus Cristo, é o moço da cruz. Então, para todos isso. Porque dificuldade a gente vai ter, encontra então dificuldade. Mas mesmo nas dificuldades, nós somos chamados a testemunharmos então a alegria do Evangelho. A alegria de sabermos conduzidos por Deus, guiados por Deus, para aquilo que devemos fazer. Os leigos têm a sua função, têm tarefas, comunidade. Ela funciona sozinha aqui a comunidade? Não funciona sozinha. Precisa de ajuda, precisa daqui. E às vezes na comunidade, quem vai ajudar na comunidade não encontra dificuldade nenhuma. Mas quem vai ajudar na comunidade, aí encontra dificuldade. É na comunidade que a gente encontra dificuldade. Por quê?
Porque é o momento oportuno para a gente dar o testemunho. É isso que Jesus está dizendo. É o momento oportuno para a gente dar o testemunho. Então, que nós estejamos sempre prontos a darmos um bom testemunho de Jesus Cristo. No amor, na misericórdia, na justiça, na paz. E aí, agora, só para partilhar um pouquinho, as gurias disseram para mim lá no canto do ato penitencial, nós vamos rezar o Confesso, Padre, e depois canta o que? Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, então. Gosta dessas pegadinhas de vez em quando, para divertir um pouquinho? Kyrie eleison, Christi eleison, que língua que é essa? Latim. O professor tem que responder, fique quieto. Alguém falou de latim. Não é, mas está longe do latim, mas muito longe, é grego. Não é latim, não, é grego. Esse canto, o Kyrie eleison, Christi eleison, foi incorporado à liturgia do Ocidente pós-Concílio Vaticano II. Por que foi incorporado? Porque o Concílio Vaticano II ele foi ecumênico. Quando a gente fala que o Concílio Vaticano II foi ecumênico, tu entende ecumenismo com estas igrejolas que estão sendo formadas. Não é isso, não. Ecumênico com as igrejas do Oriente, que são cristãs como nós, que celebram a missa diferente de nós, mas que também celebram a missa. Então, com a ortodoxia. E o sonho da igreja, e depois do grande São João Paulo II e Paulo VI sonhou isso também, é que a igreja um dia voltasse a respirar com os dois pulmões, com os pulmões do Oriente e com os pulmões do Ocidente, que somos nós. Então, foi incorporado o modo deles rezar, porque eles rezam a Divina Liturgia de São João Crisóstomo e é rezado em grego. Então, incorporou pelo menos no ato penitencial rezarmos como eles rezam. Aí tem Formando Meu, que é padre, e que no ato penitencial obriga as pessoas a se ajoelharem no ato penitencial. O ato penitencial não é lugar de confissão, não é pedido de perdão no sentido dos pecados. O lugar de você pedir perdão dos seus pecados é no confessionário, é no ouvido do padre, mesmo, e falando mesmo ali. Então o ato penitencial é um reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez. Porque vou traduzir para vocês: Kyrie é Senhor em sentido absoluto. Quando eles rezavam isso lá no passado, na época do Império Romano, eles estavam dizendo que o Kyrie, o Senhor deles, do cristianismo, é Deus e não o imperador romano. Kyrie, em sentido absoluto, é Senhor, é todo-poderoso, assim por diante. Tá bom. Kyrie eleison, Christi. Eleison, Christi quer dizer aquele que é ungido, é o Misha, é Jesus, é o Filho de Deus, não é o imperador, de novo eu repito, é Jesus, é o Filho de Deus. Eleison, cuida de mim, como se dissesse, me carrega, me protege. A tradução no grego é isso, cuida de mim, me carrega. Por que a gente canta no início da liturgia este canto? Porque a liturgia é uma caminhada para dentro do mistério de Deus, não é do nosso mistério, para dentro do mistério de Deus. E nessa caminhada para dentro do mistério de Deus, quem que tem que nos carregar? Quem que tem que nos conduzir? O próprio Deus. Então, que Ele nos carregue, que Ele cuide de nós e que Ele nos proteja. Então, quando vocês rezarem, lembrem disso, que sempre nós somos pequenos, mas que Deus é sempre grande, que nós não somos, mas Deus é, e no seu poder e na sua misericórdia Ele nos protege, cuida de nós e nos encaminha para os caminhos da salvação, muito atentos então ao bem que devemos fazer enquanto caminhamos para a face da terra.